Sabe, a peça de maquinário mais perigosa, imprevisível e, bom, propensa a falhas em uma missão para a Lua não é um foguete colossal de milhares de toneladas. Uhum, A maioria das pessoas com certeza acha que é o foguete. pois é. Ou então o escudo térmico, né? Que precisa suportar aquelas temperaturas absurdas na reentrada. Mas, na verdade, e cruzando a pilha imensa de documentos do nosso mergulho profundo de hoje, isso fica bem claro. A parte mais frágil de toda essa arquitetura espacial é a biologia humana. É o corpo das pessoas dentro da nave. É. Tem uma tendência muito forte em focar no aço, nos motores, nas equações orbitais, e o motivo é simples. A matemática obedece a regras imutáveis. Sim, já a biologia humana presa numa lata no espaço, recebendo radiação cósmica. Não obedece. E o que a gente vê nos dados mais recentes é que gerenciar essa fragilidade biológica é o que vai ditar o sucesso ou o fracasso absoluto do projeto de habitação interplanetária. Nossa, e é exatamente essa teia tão complexa que a gente precisa destrinchar hoje. Para situar quem nos acompanha, estamos em maio de 2026, faz pouco mais de um mês desde aquele momento histórico, no início de abril, quando a cápsula Orion pousou no Pacífico, trazendo a tripulação da Artemis II de volta. Exato. Uma missão fundamental. Com certeza. E a base para nossa discussão hoje inclui coisas bem densas. Temos o documento oficial da NASA, o Moon to Mars Objectives, relatórios de engenharia do programa Gateway e das missões Artemis 3 e 4, além de reportagens bem interessantes do Correio do Povo, CNN Brasil e da FAPESP. E a nossa missão com essa análise de hoje não é falar sobre, tipo, ir lá e fincar uma bandeira. O foco desses documentos mostra que a mentalidade mudou de chegar lá para permanecer lá. O que muda tudo, né? Muda absolutamente tudo na engenharia e na logística. Só que transformar um feito heróico numa rotina operacional esbarra logo de cara no que você falou no início. Manter a tripulação sã, viva e focada lá no espaço profundo. Sim. E vamos usar a Artemis II como nosso primeiro caso prático aqui. Tivemos 4 astronautas, certo? Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover e Jeremy Hansen. Eles foram mais longe no espaço do que qualquer ser humano na história. Correto. A primeira vez em mais de 50 anos que humanos saíram da segurança da órbita baixa da Terra. E é aí que o problema começa. Segundo os dados de medicina espacial que a gente tem aqui, quando você sai dessa órbita baixa, acontece uma pane completa no relógio biológico humano. Como que isso funciona na prática? Bom, na órbita baixa, onde fica a Estação Espacial Internacional, por exemplo, a tripulação vê 16 amanheceres e entardeceres por dia. Caramba, 16. Sim, é um caos para o ciclo de sono, mas pelo menos existe uma referência periódica, sabe? Sim. E a estação tenta mitigar isso com luzes artificiais programadas. Mas quando a Orion vai em direção à Lua, o ambiente fica drástico. Ah, porque não tem mais essa alternância, né? Exatamente. Dependendo de como a nave está virada, a tripulação pode ficar num abismo de escuridão total ou com a luz do sol batendo nas janelas sem parar. O ciclo circadiano, que controla desde os hormônios até a regeneração celular, simplesmente perde a âncora. É tipo para quem está ouvindo tentar visualizar. É como um relógio mecânico de corda que precisa da rotação da Terra e do Sol para ser sincronizado todo dia. E no espaço profundo essa corda arrebenta. Perfeita analogia. Mas assim, aqui na Terra, se a gente dorme mal, o máximo que acontece é ficar meio irritada no trânsito ou precisar de uns 3 cafés a mais. No espaço, o buraco é mais embaixo, imagino. Muito mais embaixo. A degradação cognitiva por falta de sono afeta a memória de trabalho, o tempo de reação e a capacidade de resolver problemas sob pressão. Numa manobra orbital, um erro de 1 segundo altera a rota em milhares de quilômetros. Nossa! Ou seja, não é só um incômodo, é risco de perder a missão inteira. Exato. E a intervenção médica precisa de dados reais. Não dá para depender do astronauta respondendo dormi bem hoje, num questionário. E é aí que entra um detalhe incrível que vi nas reportagens da FAPES. Para resolver isso na Artemis II, a NASA usou tecnologia brasileira, no projeto Archer, um aparelhinho chamado actígrafo feito pela startup Condor Instruments. Isso mesmo. Um dispositivo que eles usaram nos pulsos durante a missão. Mas lendo assim parece só um smartwatch caro que conta passos e horas de sono, né?
O que esse equipamento tem de tão revolucionário para ir para a ponta de lança da exploração espacial? O que separa o actígrafo de um relógio comercial é a precisão absurda. Ele registra não só movimentos, mas quedas super sutis na temperatura da pele, que geralmente cai de 1 a 2 graus quando é hora de dormir. O corpo esfria. Isso. E, o mais crucial, ele monitora a exposição à luz melanópica com uma exatidão cirúrgica. Espera, luz melanópica. Vamos fazer uma pausa aqui. É tipo aquela luz azul do celular que todo mundo fala pra gente evitar antes de dormir? É a mesma coisa. O princípio físico é o mesmo, sim. A diferença é que a aplicação lá em cima é questão de sobrevivência. A luz melanópica fica ali na faixa dos 490 nanômetros, um tom azul ciano. Certo. E o que ela faz no cérebro? Quando ela atinge a retina, ela inibe a glândula pineal de produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Então o cérebro acha que é dia, mesmo com o corpo exausto. O actígrafo mapeou exatamente o quanto dessa luz entrava nos olhos dos astronautas dentro da Orion. Que é uma cabine minúscula, cheia de telas e luzes de LED, né? Sim, cheia de monitores. Então o controle na Terra não precisava perguntar se eles dormiram. Eles podiam olhar os dados e dizer: o comandante não vai dormir porque o painel à esquerda dele está emitindo luz a 490 nanômetros faz 3 horas. Caramba! E o próprio comandante Reed Wiseman confirmou que isso ajudou a recuperar o foco da equipe. É fascinante pensar que a solução para essa letargia cósmica veio de um sensor brasileiro tão meticuloso. E dominar essa biologia é o que permite que a gente dê o próximo passo. Porque se conseguimos manter os humanos saudáveis no trânsito até a Lua, a pergunta vira: como a gente coloca eles na superfície de fato? Pois é, e aí entramos nos relatórios das missões Artemis 3 e 4. E olha, o roteiro original foi totalmente reescrito, o que me deixou bem confusa no começo. Houveram mudanças drásticas no cronograma. A expectativa mundial era que a Artemis 3, agora para 2027, fosse o grande retorno à superfície da Lua desde a Apollo 17 em 1972. Só que os dados mais recentes mostram que a Artemis 3 não vai mais pousar. Parece um banho de água fria imenso. Por que cancelar o pouso justo na missão feita para isso? Que, na engenharia, a segurança tem que vencer a pressão política. A mudança na Artemis 3 foi uma mitigação severa de riscos. Tivemos 2 gargalos técnicos graves. Primeiro, o escudo térmico da Orion apresentou um desgaste anômalo no voo não tripulado da Artemis 1. Material se soltando na reentrada, certo? Exato, de uma forma que eles não previam. E o segundo ponto, que é ainda mais crítico, é a complexidade do módulo de pouso, o Starship HLS da SpaceX. Ah, o Starship. Pelo que entendi, ele precisa ser reabastecido várias vezes na órbita da Terra antes de poder ir para a Lua. É tipo uma coreografia no vácuo, transferindo combustível congelado que nunca foi feita nessa escala. Dá para entender o atraso. Mas então, o que a Artemis 3 vai fazer se não vai descer? O foco virou testar operações orbitais vitais. Eles vão testar manobras de acoplamento complexas entre espaçonaves ainda na órbita da Terra. E também vão validar os novos trajes espaciais da Axiom no vácuo real. Entendi. Deixando o pouso no Polo Sul lunar todo para Artemis 4, lá em 2028. É como se a agência estivesse dizendo que, um ano a mais não importa se evitar um desastre. É melhor testar os botes salva-vidas na Bahia antes de ir para o mar aberto. Exatamente. Uma admissão de maturidade. Só que a Artemis 4 não é só um adiamento. É uma missão completamente diferente em escala. O foguete vai ser o SLS na versão Block 1B. As missões anteriores lançavam umas 27 toneladas métricas para a Lua. Esse novo vai mandar 42 toneladas. Nossa! Um salto de 27 para 42 toneladas é absurdo. E aí vem uma coisa curiosa. As fontes dizem que o maior problema para lançar esse colosso não está no foguete em si, mas numa estrutura no chão chamada Lançador Móvel 2. Como assim? Uma torre no chão está atrasando a ida para a Lua? É porque esse Lançador Móvel 2 não é só um andaime. É um arranha-céu móvel incrivelmente complexo. Ele é a espinha dorsal do foguete durante a montagem. Ele fornece energia e combustível, né? Isso, energia, comunicações, os fluidos e o próprio combustível criogênico através de cordões umbilicais até o segundo exato da decolagem. Como o foguete novo é muito mais pesado, a torre antiga não serve.
E o design novo teve problemas estruturais gigantescos. O inspetor-geral da NASA disse que ela só fica pronta em novembro de 2026. E sem ela, o foguete não sai nem do prédio de montagem. É uma interdependência assustadora. A temperatura da pele de um astronauta, o escudo térmico e agora uma torre de aço na Flórida, tudo conectado. Mas me diz uma coisa, por que a Artemis 4 precisa levar essas 42 toneladas de uma vez? Não é só para levar jipes maiores para a Lua, né? Não, de forma alguma. A capacidade de 42 toneladas é porque eles precisam construir um porto, a Estação Espacial Gateway. E essa é a verdadeira revolução arquitetônica. Ah, a Gateway. A gente ouve muito falar nela. Diferente da Apollo, que levava tudo de uma vez e voltava, a ideia é agora ter uma presença modular permanente. A Gateway tem uma vida útil de no mínimo 15 anos. E o mais interessante, ela vai ficar numa órbita muito peculiar, a órbita de halo quase retilínea. Olha, toda vez que eu leio órbita de halo quase retilínea nos relatórios, parece um código alienígena. O que é isso, afinal? Dá para explicar visualmente para quem está nos acompanhando? Claro, imagina a gravidade da Terra e da Lua interagindo. Essa órbita, a NRHO, usa os pontos de equilíbrio entre essas duas forças. Em vez da estação dar voltas perfeitas e curtas ao redor da Lua, como um satélite comum, a Gateway vai traçar uma oval bem longa. Tipo um pêndulo esticado. Isso mesmo, tipo um pêndulo. Numa ponta, ela passa super perto do Polo Norte lunar, a poucos milhares de quilômetros. E depois é arremessada lá para longe, a dezenas de milhares de quilômetros do Polo Sul, antes de voltar. E qual a lógica de fazer essa órbita maluca em vez de só rodar em círculo ao redor da Lua? Fazer uma órbita baixa e circular ao redor da Lua consome muito combustível, porque o campo gravitacional dela é bem irregular. Essa órbita de halo gasta quase nada de propulsão para se manter estável. E, de quebra, ela dá uma visão direta da Terra o tempo todo para comunicações, além de acesso direto ao Polo Sul da Lua, onde tem gelo. Entendi. Lendo os dados, parece muito com um porto marítimo de águas profundas. Sabe, a cápsula Orion vindo da Terra seria como os grandes navios cargueiros. Eles atracam na Gateway, lá no alto, descarregam o pessoal, e aí veículos menores, que seria o Human Landing System, pegam a tripulação e descem para a superfície da Lua. Perfeito. Essa separação de veículos corta a necessidade de arrastar o peso da nave de retorno até o chão da Lua e de volta. É o que torna a logística viável a longo prazo. E a complexidade vai além da física, entra na geopolítica. Vi que a Gateway é praticamente um quebra-cabeça internacional, né? Totalmente calculado. A Agência Espacial Europeia, a ESA, faz um módulo de habitação principal e os de comunicação. O Japão faz o suporte à vida e controle ambiental. O Canadá entrega o braço robótico avançado e os Emirados Árabes Unidos constroem a câmara de ar. Muita gente envolvida. Mas, sendo pragmática, espalhar componentes tão críticos por continentes com fusos e burocracias diferentes não é pedir para dar problema? Por que a NASA não fez tudo em casa? Financeiramente, ajuda a dividir os custos, claro. Mas o pulo do gato é resiliência diplomática. Quando várias nações investem bilhões em peças que se conectam no espaço, o programa fica quase imune a problemas políticos internos. Um presidente no futuro não pode cancelar tudo se metade da estação europeia e japonesa. É uma âncora diplomática. Uau, isso é genial! Uma engenharia de tratados internacionais, não só de metal. E vi também que a Gateway vai ter um papel científico. Tem um instrumento lá fora chamado Hermes, focado em clima espacial. Para que a gente precisa medir o clima lá em cima. As sondas que já temos não dão conta. O espaço profundo tem ventos cósmicos e radiação solar que são assassinos invisíveis. Na ISS, a gente ainda está meio protegido pelo campo magnético da Terra. Na Gateway, esse escudo não existe. Ficamos totalmente expostos. Completamente. O Hermes é um sistema de alerta precoce. Ele monitora a atividade solar para avisar quando uma erupção pesada de radiação estiver vindo. Assim, a tripulação tem tempo de se esconder nos módulos mais blindados da estação. Nossa, então a estação é porto, base de comunicação, quebra-cabeça diplomático e ainda uma boia meteorológica no oceano radioativo. E isso puxa a gente para o nosso ponto final de hoje. Porque lendo aquele documento da NASA de setembro de 2022, o Moon to Mars Objectives,
cai a ficha de que nada disso é sobre a Lua. Absolutamente nada. A Lua, a Gateway, o relógio brasileiro, tudo isso é o prólogo. A Lua é, na verdade, o laboratório mais caro do mundo para a missão real, Marte. O documento de 2022 muda a filosofia de um jeito bem radical. Antes, a NASA criava uma tecnologia e pensava, onde podemos usar isso? Agora, eles desenham da direita para a esquerda, baseados apenas no objetivo final. Direita para esquerda? Imagino que seja olhando para uma linha do tempo, certo? Isso. Imagina um quadro com uma linha do tempo. Lá na ponta direita está a meta inegociável. Humanos sobrevivendo em Marte. Aí eles vêm voltando para a esquerda, de trás para frente, para o presente. Se um projeto não resolve um problema crítico de Marte, ele é descartado. É um filtro impiedoso. E uma das coisas que passou por esse filtro é o que eles chamam de ISRU, utilização de recursos in situ, né? A ideia de que é impossível levar foguetes cheios de água, oxigênio e combustível daqui até Marte para sustentar o pessoal. Eles têm que viver do que acharem lá. Essa é a linha que separa acampar de colonizar de verdade. Levar água da Terra custa muita energia. A Lua é o teste industrial perfeito para isso. O solo lunar tem oxigênio preso nas pedras e tem gelo nas crateras. E a ideia é usar energia solar para derreter esse gelo e quebrar em oxigênio e hidrogênio, certo? Exato. Para a tripulação respirar e, acima de tudo, para fabricar combustível para um módulo de pouso. Gasolina que faz o próprio combustível usando as pedras em volta. Mas por que não testar tudo isso já em Marte? Precisa mesmo dessa escala inteira na Lua antes? Precisa pela janela de resgate. Na Lua, se o extrator de oxigênio quebrar, a tripulação pula na Orion e em 3 ou 4 dias está de volta na Terra. Em Marte, por causa do alinhamento planetário, o retorno rápido é astrodinamicamente impossível. Se quebrar no meio da viagem de 9 meses, não tem quem salve. Nenhum resgate. O equipamento tem que provar na Lua que não vai falhar em Marte de jeito nenhum. O que mostra o quanto toda essa arquitetura é monumental. Não é uma corrida espacial maluca de botar o pé antes e declarar a vitória como na Guerra Fria. Estamos vendo nascer uma verdadeira linha de suprimentos interplanetária. Começa monitorando o sono com sensor actígrafo brasileiro, passa pelo atraso do pouso para priorizar a segurança com a Artemis 3, depende de uma torre colossal no chão para lançar 42 toneladas, une o mundo geopoliticamente com a Gateway e chega no teste final na Lua para dominarmos Marte. É uma sofisticação logística absurda, que obriga a humanidade a agir como uma espécie única, com sistemas de circuito fechado, onde o desperdício tem que ser literalmente zero. E essa ideia do desperdício zero deixa uma provocação inquietante para a gente refletir. Se a exploração de Marte exige que a gente crie ecossistemas 100% circulares, reciclando toda a gota de água e gás carbônico no ambiente mais letal possível, sem esgotar o entorno, será que ao forçar a tecnologia para sobreviver no vácuo de Marte, não estamos sem querer escrevendo o exato manual de sobrevivência ecológica que a gente precisa para salvar nossas próprias cidades e o nosso planeta Terra? Fica aí o pensamento. É isso. Até a próxima análise.